mas vá ao Brasil e converse com Alexandre de Moraes, já que ele não pode vir aos Estados Unidos. Converse com Alexandre de Moraes, porque, segundo ele, é impossível fraudar uma eleição com urnas eletrônicas. Então, Jasmin, não tem o que se preocupar. Fica tranquila que não tem com o que se preocupar. Eu quero falar, um dos assuntos que era o assunto proibido, aliás, é o assunto mais proibido de todos, é o assunto das urnas eletrônicas. Nunca mais se ouviu falar sobre isso. No Brasil, essa discussão se tornou tão tabu, e quem é de direita tem posicionamento, mas geralmente as pessoas evitam falar sobre urnas eletrônicas para não terem problemas. É o que eu brinquei lá no Inteligência Limitada, né? Com o Vilela. Opa, tem liberdade? Então coloca o argentino aqui, vamos falar sobre urna eletrônica? Opa, aí não, né? Aí melhor não. Opa, mas por que não pode? Por que não pode discutir esse assunto? Por que não tem nenhum programa e nenhuma emissora falando sobre urnas eletrônicas? Ora, uma parcela enorme da população não confia nas urnas eletrônicas. Você confia no chat nas urnas eletrônicas? Responda você pra mim. Responda vocês. Você confia em urnas eletrônicas? Coloca aí a resposta das pessoas. Pra onde foi meu voto? Eu gosto da manifestação do chat. Só não. Olhem, você está na tela de vocês. Não confio, não. E não pode, a imprensa não pode falar sobre isso. Agora, eu quero dizer para vocês não se sentirem solitários, que nos Estados Unidos foi assim também por bastante tempo. Você não podia falar, por exemplo, no assunto que a Dominion, que era a empresa dos sistemas das urnas eletrônicas daqui, não tinha um Alexandre de Moraes, mas ela processou todo mundo que criticava o sistema. Para vocês terem ideia, o acordo da Dominion para não processar a Fox News foi no valor de 700... Não sei se esse foi o valor do acordo. Tenho até dúvida, João, mas a causa era de 787 milhões de dólares. Acho que esse foi o acordo mesmo, quase $1 bilhão de acordo. Quase 5 bilhões de reais. Para não falar das urnas eletrônicas das eleições de 2020. Não podia dizer que as eleições de 2020 tiveram fraude da urna eletrônica. Mas vejam como a coisa está indo para um caminho diferente. Vejam esse vídeo da deputada Jasmine Crockett. One of his friends has purchased Dominion. So it's going to be really important for us to educate all states that we can to make sure that their Secretary of States are like, we don't want the Dominion machines. Because I personally believe that ally purchased Dominion so that he could potentially play with the machines, because we know that they're trying to cheat by changing the lines for the midterms. And I think that they're trying to solidify their cheat potentially with the voting machines. Quem olha essa mulher falando, a deputada Jasmine Crockett, né, falando que eles não querem urnas eletrônicas nos Estados Unidos, acham, a sua conclusão deve ser que essa moça é uma membra da direita radical antidemocrática golpista. E se eu te disser que essa é uma das deputadas mais esquerdistas do Partido Democrata? Você está vendo a esquerda radical. É como se, sei lá, o Érico Hilton estivesse reclamando das urnas eletrônicas. Sabe qual é o medo que ela está expressando aqui agora? Que o Trump use as urnas eletrônicas para roubar nas eleições do ano que vem. Agora, eu quero tranquilizar aqui a Jasmine Crockett, porque, Jasmine, venha ao Brasil. Vá ao Brasil. Venha não, porque eu não estou no Brasil. Se eu tivesse, estava preso. Mas vá ao Brasil e converse com Alexandre de Moraes, já que ele não pode vir aos Estados Unidos.
Converse com o Alexandre de Moraes, porque, segundo ele, é impossível fraudar uma eleição com urnas eletrônicas. Então, Jasmin, não tem o que se preocupar. Fica tranquila que não tem com o que se preocupar. Lembram quando o PSDB tinha preocupação com as urnas eletrônicas, quando o Gilmar Mendes tinha preocupação com as urnas eletrônicas? Lembram quando o Brizola tinha preocupações com as urnas eletrônicas? Quando a preocupação era do Trump e do Bolsonaro, não, pelo amor de Deus, não pode nem falar sobre esse assunto. Eles chamavam de The Big Lie aqui nos Estados Unidos, a grande mentira. O assunto não existia na imprensa. E é aí que a gente conecta com a cumplicidade entre a mídia e o regime. No Brasil, não somente você é proibido de falar sobre as urnas eletrônicas, como a imprensa também endossa a narrativa absolutamente mentirosa e fictícia de que as urnas não podem ser fraudadas e que nós somos um país com transparência eleitoral. Então, não. Fiquem tranquilos. Eu não estou falando do Brasil, não. E não sou eu que estou falando. Quem está preocupado se urna eletrônica pode ser fraudada ou não é uma deputada da esquerda radical dos Estados Unidos. Detalhe que são as mesmas urnas que estavam na mão dos democratas até 4 anos atrás. Até 4 anos não, tem 1 ano atrás. E a imprensa faz de conta que não existe. E às vezes eu falo aqui, vocês sabem que é o Marcelo Ribeiro, que começou o Conexão América comigo, fez cobertura da eleição americana, um grande amigo meu. E ele diz que o maior mal de todos é justamente a imprensa. Porque se não fosse por essa cumplicidade, por esse jornalismo nojento, se não fosse pela Globo News, nada disso que nós estaríamos vendo seria possível. A prova disso é que a imprensa brasileira não publicou uma vírgula. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês sobre Jasmine Crockett não vai aparecer nunca na Globo. Nunca vai aparecer na Globo alguém da esquerda radical americana dizendo que as urnas eletrônicas podem ser sim fraudadas. Não, você não vai ver na Record uma reportagem mostrando os argumentos do Ser e Medo que colocaram em xeque a lisura das eleições de 2022. O argentino, chamado O Argentino. É por isso que eu digo que isso não é nem mais jornalismo. O cidadão sequer recebe a notícia. Ele fica sem saber o que está acontecendo. Só vem um maluco aqui do Paulo Figueiredo que fala, não, essa porra aí tem que botar na pauta. E não tem como a democracia funcionar dessa forma. Porque nenhuma democracia tem anticorpo para isso. Há 20 anos atrás, ninguém pensava que a BBC, a Globo, a CNN iam se tornar de vigilante, o quarto poder. Os vigilantes da democracia. Ninguém imaginou que nas democracias essas redes de televisão fossem se tornar análogas à televisão estatal da Coreia do Norte ou da União Soviética ou de Cuba. Porque a verdade é essa, não tem mais diferença entre o jornalismo que faz a BBC, a Globo ou a CNN e o jornalismo que faz a TV do Kim Jong-un ou o Pravda da União Soviética. Todos eles só estão autorizados a publicar o que o regime quer permitir e nada além disso. E é por isso que eu vou ficar aqui me esgoelando sozinho ou com o apoio de vocês que garantem que o Paulo Figueiredo Show exista. E os colegas ficam calados sobre isso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vocês não podem ficar calados em relação a esse tema. Assim como acontece com eles, é o mesmo tipo de perseguição que eu acabo sofrendo. Vejam que coisa, né? Assim, segundo a imprensa, e eu nunca tomei ciência sobre isso, mas segundo consta a imprensa, eu tenho 2 indiciamentos criminais no Supremo Tribunal Federal. 2 denúncias apresentadas contra mim no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho curiosidade sobre o teor dessas denúncias, mas aparentemente uma diz que eu tentei dar um golpe de Estado nos Estados Unidos. E a outra diz que eu trabalhei em conluio com o governo americano, conspirei com o governo americano.
que eu fiz? Além de exercer os meus direitos protegidos pela primeira emenda. A minha sorte é que esses caras estão acostumados a lidar com pessoas que se submetem à vontade deles, né, e que submetem a uma condição de vulnerabilidade, tomam decisões ruins, fazem acordos caracu. Mas quando esses caras têm que seguir um padrão, quando esses caras se deparam com alguém que não torna a vida deles fácil, você começa a ver que toda essa imagem de competência, etc., vai para o espaço. Vejam essa matéria, por exemplo. Ministério da Justiça faz pedido a Moraes no caso de Paulo Figueiredo. Saiu agora. O Ministério da Justiça enviou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes solicitando tradução para o inglês dos documentos referentes ao caso do jornalista Paulo Figueiredo, investigado na ação que apura suposta participação na trama golpista. De acordo com o documento, o Ministério destacou que apenas parte dos documentos enviados veio acompanhada da respectiva tradução e que o envio completo em inglês é necessário para garantir o melhor atendimento pelas autoridades rogadas e o êxito das medidas determinadas. Aí veja você, o todo-poderoso, o competente, segundo a Globo, o salvador da democracia, o czar antidrogas, o juiz absoluto, o cara que deveria dar aula para a BBC de como forjar a prova falsa, o cara que escreve mais em vez de mais, ele também não sabe que para mandar documento para a cooperação internacional tem que traduzir os documentos para o inglês. E aí tem que passar esse vexame, porque, entendam, essa matéria é um pito, é um vexame, uma chamadinha de alguém, de um burocrata no Ministério da Justiça, que teve que dizer que para ele, que para enviar um documento para os Estados Unidos não pode estar em português, que tem que estar em inglês para os americanos. Mas que Nossa Senhora, vê que vergonha. Imagina o vexame que ia ser chegar um pedido de cooperação aqui nos Estados Unidos em português. Agora, imagina qual vai ser o tamanho do vexame se esse pedido de cooperação for, e há enorme chance de ser, negado. Eu não vou dizer que vai ser negado com certeza, porque há o risco de cair na mão de alguém do Deep State, de um cara do Partido Democrata, etc, etc, e ser aprovado. Tem muito burocrata aqui do Deep State, mas as chances de serem negados são grandes. E o duro é que esses caras têm todo o apoio da elite política, financeira, midiática. Mas nem assim conseguem me pegar. Eu vejo a esquerdalhada dizendo assim, no chat, Paulo Figueiredo será preso. Não tem nenhum esquerdista aqui, não? Não tem nenhum esquerdista? Esquerdistas, manifestem-se no chat. Mais de 30 mil pessoas aqui, não tem um esquerdista? Não é possível. Cadê aquele pessoal do chat?